Alô, Fernando Belchior mais uma vez aqui com vocês para falar sobre marcenaria fina, nesse projeto conjunto com a Placas do Brasil, a mais moderna fabricante de chapas de MDF do nosso país. Projeto esse que tem por objetivo levar a você, marceneiro, informação de qualidade para que os seus produtos sejam tão bons quanto são as chapas de MDF produzidas pelas Placas do Brasil. Então, qual é a polêmica do dia hoje? MDF pode ser colado com cola de marceneiro? Qual é a sua resposta? Pois bem, pessoal, a resposta é sim. É possível colar chapa de MDF usando cola branca, cola de marceneiro, e a gente vai mostrar aqui como fazer isso. A cola de marceneiro, ela é chamada de cola PVA. PVA é a sigla em inglês para acetato de polivinila. O que é o acetato de polivinila? É um polímero. O que é um polímero? É um monte de molécula emendada uma com a outra, fazendo uma cadeia longa. Muito bem. Esse polímero, o PVA ou acetato de polivinila, ele é solúvel em água. Então a água é um solvente, a água dissolve o acetato de polivinila. Perfeito? Muito bem. A cola de marceneiro, cola PVA, é uma mistura de acetato de polivinila, PVA, com água, tá? E, dependendo do fabricante, alguns outros compostos. Isso varia de fabricante para fabricante, mas basicamente a mistura que tem que estar presente é sempre água e o acetato de polivinila. Todos os produtos, pessoal, que tem madeira na composição, tá? Ou seja, madeira pura ou o MDF, que é madeira, fibra de madeira misturado com outros produtos químicos, são higroscópicos. O que é isso? Tá? Higroscopia é a capacidade de um material de absorver ou expulsar água, certo? Então, a chapa de MDF, ela é higroscópica, ela permite que a água entre e saia dela, ok? Muito bem. Como é que funciona a cola PVA? Quando você passa a cola PVA numa peça de madeira ou que contém madeira, como é o MDF, o produto, por ser higroscópico, puxa a água. Junto com a água vem o PVA, o acetato de polivinila, tá? E aí a água vai embora, a água seca e fica o acetato de polivinila juntando as duas partes que estão coladas. É assim que a cola PVA funciona, né? Então, se a gente tiver um meio de fazer com que a cola PVA entre em contato com a madeira que tem no produto, no caso a chapa de MDF, a gente vai ter colagem, tá? Então nós vamos ter 3 situações e para mostrá-las, vou pedir ajuda nesse momento para o Diego. Vamos falar de 3 casos. Primeiro caso, uma chapa de MDF crua, tá? O que você vai fazer? Algumas chapas de MDF vêm com uma espécie de cera ou algum recobrimento aqui, você vai passar uma lixinha e aí você pega a cola PVA, colocar um pouquinho aqui, certo? E você vai fazer um filme, tá? Você vai espalhar a cola, certo? Você vai fazer isso numa peça, na outra peça, vai juntar as duas e vai grampear as peças. O que significa grampear? Põe uma peça na outra, chega aqui e aperta, tá? Cola PVA funciona se você aplicar pressão, tá? Precisa aplicar pressão para a cola PVA funcionar, certo? Então esse é o primeiro caso. Segundo caso, você vai fazer aplicação de cola PVA no topo, né? Como é que você vai fazer isso? Primeiro, você vai colocar aqui uma primeira camada, vai formar aquele filme, que nem no primeiro caso. Você vai esperar 10 minutos e vai aplicar, depois de 10 minutos, uma segunda camada. E aí sim você vai juntar as peças, tá? Por que a gente faz isso? O topo do MDF, ele é muito absorvente, tá? Absorve demais a cola. Se você coloca uma primeira camada e já tenta colar, o miolo do MDF vai sugar essa cola com uma velocidade muito grande e aí você vai ter pouca quantidade de cola na superfície. Então, por isso é necessário dar a primeira camada
esperar os 10 minutos para fazer um selamento e depois dar a segunda camada. Perfeito? E terceiro caso, quando você tem uma superfície recoberta do MDF, o que você vai fazer? Assim como eu fiz aqui, ó, você vai fazer um lixamento até chegar, né, na camada em que você não tenha o papel melamínico, né? Ficar um pouquinho não tem problema, mas você precisa remover o recobrimento de a resina melamínica que tem aqui em cima, porque a resina impede que a cola penetre adequadamente, que a água penetre, tá? Então, faz a remoção e, de novo, da mesma forma, você coloca um pouquinho de água, de cola, perdão. Faz aqui a formação no filme, né? E aí, junto a peça com a outra, grampo e aperto. O uso do grampo que eu estou fazendo aqui, pessoal, é simbólico, né? A gente não aplica pressão num ponto só, a gente coloca aqui, por exemplo, uma peça de madeira para fazer uma distribuição de pressão, tá? Pois bem, seguindo esses procedimentos que eu mostrei, você pode fazer colagem de chapas de MDF usando cola de marceneiro e vai funcionar numa boa, ok? Então é isso. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, coloque aí nos seus comentários e, como eu sempre digo, vamos juntos?